Se as mulheres negras em geral sofrem discriminações em todos os espaços, incluindo o mercado de trabalho, o peso é muito maior para mulheres negras, homossexuais e periféricas. Hoje vamos trafegar por essa confluência de identidades estigmatizadas, mostrando como elas têm enfrentado esses problemas nos planos individual e coletivo. Então, faz parte do espetáculo Vozes Negras um espaço de debate com isso para a gente fazer encerramento. É parte do espetáculo, esse espaço que a gente chama de roda afetiva de conversa, onde a gente quer ouvir, quer trocar com vocês também. E a cada dia que a gente vem aqui de quinta a domingo, a gente convida uma intelectual negra para conversar com a gente, para ajudar a gente a refletir sobre o legado dessas mulheres. Quero chamar ao palco para conversar com a gente a minha queridíssima Leilane Ribeiro. Quando a gente pensa nas mulheres negras como um grupo tão heterogêneo, com múltiplas subjetividades, o que você pode dizer sobre os movimentos de mulheres e as necessidades de firmar as suas identidades? Nós temos necessidade o tempo todo, né, de firmar as nossas identidades, porque o movimento de mulheres ele ainda é muito branco, né? Então, quando a gente tenta falar sobre as questões das nossas mulheridades, é sempre tratando a mulher branca como o centro, né? Nunca pensando que uma mulher preta passa, uma mulher favelada, né? Então, por exemplo, a gente fala muito sobre liberdade feminina, né? Liberdade sobre o nosso corpo. E aí as mulheres feministas brancas, elas sempre falam sobre a liberdade delas, mas elas falam de um lugar que é delas, que nunca vai atingir de maneira eficaz a realidade, por exemplo, da Tati Quebra-Barraco, da Isa, né? A Isa trazendo essa estética das tranças, da cultura pop. Será que a pauta que as feministas brancas traz influencia na vida da Isa totalmente? Se são sobre mulheres brancas, sobre elas, né? E a mesma coisa, por exemplo, a Tati Quebra-Barraco. Será que quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de mulheres como ela, do mundo do funk, né? Porque o funk é tão marginalizado ainda que se a gente não tentar trazer interseccionalidade da raça e do gênero, como que vai impactar a vida dela? Né? Então ainda vai continuar sendo marginalizado por conta do racismo. Então é importante que nós possamos trazer essa multiplicidade do que é ser mulher. Perfeito. Nossa convidada de hoje nasceu e foi criada na cidade fluminense de São Gonçalo, próxima a Niterói, por uma família negra de poucos recursos. Fez o ensino fundamental numa escola particular da rua onde morava, onde era uma das poucas crianças negras. Isso, aliado à ausência quase absoluta de referências aos negros nos livros de história, teve um impacto muito negativo sobre a sua autoestima, fazendo com que alisasse os cabelos para ficar mais parecida com as brancas. A situação melhorou um pouco no ensino médio, onde estudou numa escola pública em que não somente havia muito mais negros, mas onde também pôde assistir a palestras sobre racismo e história africana, o que a despertou para a militância negra e que, de certa forma, foi também motivo de discriminação. Foi quando começou a assumir uma outra identidade tradicionalmente estigmatizada, a de uma mulher lésbica. Sentindo-se desvalorizada dentro do próprio movimento antirracista, acabou criando no Instagram a página Sapatão Suburbana, para que pudesse finalmente conectar-se com elas e discutir os problemas que as afetam. Vamos começar com a militante negra e lésbica Leilane Ribeiro. Leilane, é um prazer recebê-la em nosso programa, uma jovem tão atuante nas questões de raça e identidade sexual. Seja bem-vinda ao Cultura em Resenha. Obrigada, o prazer é todo meu. Você nasceu na cidade de São Gonçalo, separada do Rio de Janeiro pela Baía de Guanabara, do outro lado da ponte, como você diz, o que afetou negativamente os habitantes dessa área, a questão do acesso ao mercado de trabalho, melhores oportunidades de ensino, enfim, de tudo. Como é que era viver, então, em São Gonçalo na sua infância e adolescência? Nossa, eu fico vendo assim, as experiências que outras pessoas que moram do outro lado da ponte, né, que é no Rio, no centro do Rio, ou enfim, em outros municípios, eu fico vendo é muito diferente de quem mora em São Gonçalo.
para mim, particularmente, enquanto ser uma criança negra, pobre, né, eu quase não viajava e quase não ia para o centro do Rio. Então, quando tinha grandes eventos, eu nem sabia o que era o centro do Rio. Eu acho que quando eu ia, era assim, eu ia para um médico com os meus pais, e aí a gente atravessava a ponte, assim, ia, e achava aquilo dali muito lindo, mas nunca foi um lugar em que eu pensava que tivesse tantos eventos, tantas oportunidades de trabalho, que o dia fosse um lugar que eu fosse trafegar, andar e, enfim, conviver, né? Então, acredito que morar do outro lado da ponte foi um separador, assim, de águas, né? Eu não podia... É como você não vê o outro lado do mundo. Parece que eu tô, assim, no outro estado até. Esses dias até tava falando com alguém. Como era a vida, então, com a sua família e na vizinhança em que você foi criado? Eu era uma criança negra, né? Mas, assim, eu não morava em comunidade, em favela, né? Eu cresci num condomínio em que era um condomínio de pessoas pobres, mas é aquilo, né? A gente ainda assim, nós éramos um dos poucos negros que tinha naquele ambiente. Então, assim, foi uma infância assim bem distinta, acredito que de muitas crianças negras, porque eu era uma das poucas e eu sentia que eu sempre tinha que tentar é, me impor para ser vista, né? Na minha infância eu era uma criança, então eu não sabia muito como me impor, como fazer ser vista. Então, às vezes eu estava com uma outra criança branca e que essa criança às vezes até tinha uma condição financeira até menor do que a minha, e eu vivia percebendo a diferença que a gente tinha, né, no tratamento social. Tipo, aí ela era linda, eu tava no elevador com uma outra criança, ela era linda e, tipo, as pessoas nem me davam oi. E vinha aquela criança loira, de cabelos longos, e ela era tipo, nossa, você é maravilhosa. E eu era criança negra, de cabelo crespo, né, de trancinha curtinha, e não era nada para as pessoas, né? Não era, as pessoas não falavam comigo, eu não me sentia vista, né? Interessante que as pessoas, em geral, de origem na periferia, costumam falar de um ambiente de mais solidariedade, de mais proximidade, pelo menos do ponto de vista social, não falo questão racial especificamente, com mais proximidade entre as pessoas. Era isso lá? Então, eu acho que por eu ter convivido nesse condomínio, assim, por eu ter tido essa experiência de viver em condomínio mesmo, eu acho que minha experiência até acabou sendo um pouco distinta, assim, sabe? Às vezes. Era muito engraçado, que a gente é criança, né? A gente entende muito sobre essas questões sociais e o que as pessoas que são, tipo, que moram em comunidade em si, tipo, onde eu moro, atrás do meu condomínio tinha uma comunidade, né? E eu assim, eu via que a vida daquelas crianças era diferente da minha, né? Porque por eu morar em condomínio, assim, dentro daquele território, porque é isso, São Gonçalo é como se fosse um lugar à parte do centro do Rio de Janeiro. Então eu até já estava conversando com alguém, que a gente não se vê nem como morando numa periferia. Depois que eu comecei a transitar pelo Rio de Janeiro, que eu comecei a ver que aqui é uma periferia, né? Então aqui dentro desse mundinho, né? Se eu moro dentro de um condomínio, eu era uma criança negra mais respeitada, né? Então acabava que eu acho que tem essa diferença de tratamento, né? E aí quando as pessoas viam que eu morava em condomínio, era tipo assim, então vamos ter um respeito, né? Mas assim, se eu fosse uma criança preta que morasse numa favela, de fato, nossa, assim, aí o respeito ia ser zero, né? Quer dizer, na verdade, era uma situação. Você vivia uma situação paradoxal, né, de uma certa forma. Era mais aceita por viver num condomínio e também rechaçada, rejeitada por ser negra, ou inferiorizada por ser negra. Exatamente. Aí essa solidariedade, assim, não tinha, né? É isso, viver dentro desse mundinho de São Gonçalo e lidar com todas essas complexidades, assim, sociais. É muito, muito engraçado, que eu vejo que é uma experiência muito distinta de outras pessoas, por exemplo. E você fez uma escola, o ensino fundamental numa escola particular, muita comodidade, ficava na sua rua, mas ao mesmo tempo com um problema sério. Você era um dos poucos alunos negros nessa, nessa escola. Como é que era isso? E olha que essa escola, assim, ela nem era cara, né? E era bem difícil pra mim, porque, assim, eu era uma criança negra, né? E aí, assim, eu não era uma criança negra gorda, por exemplo, então, assim, eu era uma das crianças que era vista, assim, como a bonita da turma. Mas, assim, depois que passava as crianças brancas, as meninas brancas, né, assim, era sempre assim, quem é a mais bonita da turma? E acabava que eu tava depois das crianças brancas, assim, e aí como eu sempre fui essa pessoa que tive facilidade de transitar entre grupos, eu sempre fui muito comunicativa, então acabava que eu era a menina que depois das brancas eu entrava como mais bonita, né? Então, assim, mas eu sentia que tinha essa questão racial presente. E assim, mas também foi uma experiência muito chocante para mim, porque é engraçado, eu era muito mais nova,
Mas eu percebi que, por exemplo, a professora não passava a mão no meu cabelo quando eu era criança, né? Quando fazia aquelas fotos, assim, da turma, né? Fazia aquelas fotos, aí as meninas iam, penteavam o cabelo. Aí, sei lá, a professora não sabia o que fazer com o meu cabelo e botava, tipo, uma presilha, assim, no meu cabelo, assim. Só uma presilhinha, assim, de borboleta, tipo, foi, vai lá tirar foto. Eu ficava super triste. Eu ficava, gente, as outras meninas aí penteavam o cabelo dela, altos penteados. Eu não sabia como lidar com o meu corpo, né, comigo, né? Então, assim, foi uma experiência bem chocante, que me fez, inclusive, querer, assim, eu todo momento ficava pensando, nossa, eu queria ser igual a minha prima, que estudava em colégio público, né? E olha que engraçado, minha prima deveria querer estudar no colégio particular, e eu queria ir pro público porque eu não me via ali, eu ficava, gente, que isso? E você mencionou várias vezes o cabelo era uma coisa fundamental, né? Inclusive você se sentiu forçada a alisar. Exatamente. Aí, quando eu vi Beleza Natural, falei, agora! Minha mãe me contou que existia esse salão. Eu falei, nossa, eu quero alisar meu cabelo, quero relaxar. Eu perturbava minha mãe. E ela falava, filha, não, vou esperar chegar aos 12 anos para você relaxar o seu cabelo. Eu falei, não, mãe, por favor, por favor. E aí ela relaxou meu cabelo com 7 anos mesmo, já comecei a relaxar. E é engraçado, porque hoje eu olho, né, foi uma coisa prejudicial à minha autoestima, mas eu vejo que foi muito de sobrevivência também, porque eu acho que se eu não tivesse feito isso, ia ser uma vivência muito mais dura para mim, né? E como é que essa questão era tratada, se é que era, dentro da sua família? Isso era discutido? Havia uma consciência racial? Não, nossa consciência era assim, tipo, sobreviver. Leva a identidade, ainda mais que eu tenho um irmão, né, e que ele é mais velho, ele é 5 anos mais velho do que eu, então era assim, leva a identidade, porque pode acontecer alguma coisa com você na rua. Então, assim, não era uma coisa que era tratada entre nós. E aí, inclusive, eu fui a primeira pessoa, acho, na minha família de chamar o cabelo natural. Hoje em dia eu tenho vários primos, várias primas que têm cabelo natural também. Mas, assim, na minha família isso não era uma coisa tratada. Era mais aquela coisa, assim, bem clichê de uma família preta mesmo, né? De tentar sobreviver, tem todas as estratégias, né? Pra gente poder não ser parado pela polícia, não sofrer preconceito, né, e tal. Mas, assim, essa questão de deixar o cabelo natural não era um tema. E eu que trouxe mesmo pra minha família, meus pais não ficaram chocados quando eu trouxe, eu tinha 15 anos. Eles ficaram, minha filha, que isso, né? Mas agradeço muito por eu ter tido essa noção. Eu acredito que. E hoje a mãe tem cabelo natural também, então, assim, foi tudo uma mudança, né? E você diz que uma coisa influenciou bastante nesse sentido negativo foi o fato de não haver naquela época, no ensino fundamental, nenhuma referência positiva aos negros na história, né? E ainda havia mais um problema, né? Com certeza, você ligava a televisão, pela programação nacional, os negros estavam quase que absolutamente ausentes, não é? Exatamente, exatamente. E nossa, eu sempre percebi essa diferença, mas eu não sabia como nomear isso, né? Ninguém nunca tinha me dito. Então era uma coisa que eu sempre percebia, que eu acredito, eu tenho certeza que foi algo que me atravessou muito na infância. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, né? Mas eu sempre me coloquei num lugar de engraçada. Eu nunca tive uma postura de me colocar assim, não, eu tô na minha turma, eu vou falar sobre uma coisa porque eu sei tal assunto. Ou assim, professor, eu sei isso aqui, né? Não, eu sempre me colocava no lugar de exótica, assim, de engraçada da turma. Todo mundo, olha, você é muito engraçada, né? Então, eu era sempre. Eu era sempre essa criança nesse lugar de exótica mesmo. É um lugar muito difícil. E na escola, evidentemente, você também teve, além dos colegas, você tinha que se relacionar com os professores, né? Então, no início do próximo bloco, nós vamos avançar exatamente por aí. Como era a sua relação com o corpo docente da escola? Bem, Leilane, então, iniciando o nosso segundo bloco, e aquela pergunta com que eu tinha fechado o primeiro, como é que era a sua relação com os professores? Olha, era uma relação. Na época eu não via como difícil, mas hoje olhando eu enxergo, porque eu acho que às vezes eles não sabiam como lidar com uma criança como eu, né? Eu falei sobre essa questão do cabelo, de não tocar no meu cabelo, né? E isso eu acredito que foi a minha vida toda, assim, partindo assim para o ensino médio, por exemplo. Eu senti que em nenhum momento os professores sabiam lidar com as tensões que foram surgindo, né? De uma criança que estava descobrindo, de uma adolescente que estava descobrindo as questões raciais, que estava descobrindo que a história dela é para além da escravidão, né? Então eu senti que quando eu falava, professor, olha, fulano tá sendo racista comigo, e eu chorando e não sabendo como solucionar aquilo,
E era sempre assim, tá bom, nós vamos resolver, mas aquilo dali nunca era resolvido, sabe? Então, mas eu acho que depois de eu começar a trazer mais essas pautas, eu acho que eles não tiveram para onde sair e eles começaram a tratar mais esses assuntos, sabe? E você, nos seus dados, então, biográficos, você diz que essa situação começa a mudar de uma forma mais significativa, embora não de forma total e absoluta, a partir do ensino médio, quando você, exatamente essa contradição, quando você vai para a escola pública, e aí você passa a conviver com mais alunos negros, né, como é que foi essa mudança de ambiente para você? Cara, assim, foi muito bom. É muito estranho falar isso, né? Porque geralmente as pessoas têm muito medo de escola pública e tal, mas eu também acredito que eu fui muito privilegiada, no certo sentido, porque eu fui para uma escola que ela era bem referência, assim, na cidade onde eu moro, de São Gonçalo, né? Ela era uma escola estadual, com todos os problemas que uma escola estadual passa, né? De recursos e etc. Mas era uma escola referência. Tinham ótimos professores, assim como todas as escolas, mas era uma escola referência, assim, sabe? E aí, acabava que muitas coisas que não tinham outras escolas tinha lá. E lá tinha muitos professores muito conscientes das questões raciais, sabe? Então, assim, eu acredito que esse foi, assim, a virada de chave, assim, da minha vida, sabe? Porque foi o momento que eu comecei a ter acesso a certos debates, comecei a ter acesso a debates que eu vejo que os alunos da escola federal, principalmente Pedro II, eles tinham mais acesso, né? E conversavam, tinham rodas de conversas, coletivos. E aí, na minha escola começou a surgir exatamente, inclusive, na época que eu entrei, sabe? Então, acredito que eu fui muito sortuda, assim. Eu acho que isso foi muito importante para a construção que eu tenho hoje enquanto ser humano, sabe? Então, acho que é por isso que eu valorizo muito esses coletivos que atuam nas escolas, né? Tem o African Knowledge, por exemplo, de conhecidas que eu tenho, que atuam nas escolas para poder trazer o empoderamento para as crianças, para os adolescentes. Na minha escola, os professores chamavam coletivos de fora como esse para poder atuar lá, né? Então, assim, acredito que, cara, é por isso que eu valorizo muito esses trabalhos, porque, assim, para eu ser o que eu sou hoje, foi porque teve esse trabalho, sabe? Isso é muito importante. Quando você começou a entrar em contato digamos, mais sistemático com a história e a cultura dos africanos e dos afro-brasileiros, então, e você aponta isso como um dado muito importante na sua vida, né? O contato exatamente com essa tradição possibilitado pela Lei 10.639. Exatamente. Foi exatamente por conta dessa lei que tudo isso surgiu na minha vida, sabe? Eu vi minha autoestima ali. Eu lembro que na minha escola a gente fazia desfiles, sabe? Eu super apoiava sempre essas atividades. A gente fazia desfiles, assim, do Dia da Consciência Negra. Aí a gente botava roupas que tinham a ver com isso, colocava roupas coloridas, se pintava, se maquiava. E era um momento, assim, que era nosso, porque geralmente, assim, a minha escola era uma escola que muitos estudantes de escola particular, assim, sei lá, os pais não podiam mais pagar, iam para aquela escola. Então, esses alunos, assim, tinham um poder aquisitivo, então, assim, eles eram super visíveis, né? E aí, quando chegava o dia da consciência negra, a semana da consciência negra, assim, era nosso momento. E aí a gente se maquiava, o desfile era só a gente, sabe? E também foi um momento, aí tinha aulas de charme, que hoje em dia é uma coisa que eu amo, eu tenho super contato, eu ajudo a promover na minha cidade. Então, assim, isso contribuiu muito na minha vida e é por isso que eu valorizo muito. E o marco dessa transformação é a sua transição capilar, não é isso? Exatamente, porque nesse momento, o que acontece? Eu tive contato com meninas de Black Power, que era um coletivo que existia, não sei se ainda existe, mas eu tive contato pela rede social, e aí eu tinha 15 anos, e eu falei, nossa, eu vou deixar meu cabelo natural. Eu vi aquilo dali, eu vi os vídeos, eu fui entendendo tudo, e eu falei, nossa, eu quero deixar meu cabelo natural. E aí, consequentemente, quando eu entrei aos 15 anos na escola particular, foi quando eu tive contato com esses coletivos, pessoas que tinham cabelo natural, e aí isso fez com que, cara, isso é normal, sabe? Uma coisa que estava longe, que para eu conversar com os meus pais ia ser uma coisa totalmente nova, se tornava uma coisa normal, porque eu tive contato com outras pessoas que tinham cabelo assim. E o meu cabelo foi muito importante para minha autoestima, para minha conexão com a minha ancestralidade, para me tornar quem eu sou hoje. E nesse processo, será que os filmes e as séries americanos tiveram uma influência também, tiveram um peso? Ai, com certeza. E, assim, eu sempre amei filmes americanos que tratam negros, que tratam sobre as questões raciais, né? Trazem negros, assim. Isso aí, inclusive, a minha mãe, ela sempre gostou.
ela gosta até hoje, a gente sempre brinca com ela, mãe, tem filme de negro você gosta, porque minha mãe, ela gosta muito, e isso teve, nossa, se cooperou demais, Histórias Cruzadas, outros filmes, e eu acho que esses filmes, inclusive, trouxeram muito na minha cabeça essa ideia de ser militante, sabe, a importância de militar, a importância do ativismo social, sabe, de eu olhar aquilo ali e falar, cara, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa pessoa que traz essa mudança social. Então, acredito que o filme, ele trouxe muito esse imaginário da minha mente, assim, do que eu poderia ser, sabe? Por mais que eu ainda esteja aprendendo como participar de movimentos, né? E você mencionou a sua, digamos, a sua entrada nesse mundo do ativismo com os coletivos. Qual foi o primeiro? Quais foram os Isso. primeiros, aqueles que mais mexeram com você? Nossa, eu agora esqueci o nome de um, mas é o da Etienne Prudence, assim, eu sou totalmente nossa, agradeço demais a ela por tudo que ela fez por mim, tudo que ela me ensinou, sabe, assim, eu acho que é Afrontando, esqueci o nome agora, mas ela cooperou muito na minha vida, assim, muito, até porque sempre teve a mente muito aberta também para as questões de LGBT, né, então, assim, ela cooperou demais, assim, na minha vivência, sabe, para eu poder me compreender. Também teve o coletivo África em Nós, que foi um coletivo muito importante, que foi um dos que atuaram na minha escola nesse dia da consciência negra, o primeiro que eu lembro. E aí eu, inclusive, comecei a atuar nesse coletivo, indo nas escolas de São Gonçalo, tratando sobre essas questões. Aí dava oficina de turbante, várias oficinas assim para os alunos. E também teve o Troca Entre Nós, que eu ajudei também na criação dele, né? E aí a gente fazia rodas de conversa ali no centro da cidade de São Gonçalo. E a gente, inclusive, cara, é muito engraçado, porque eu tive contato com o panafricanismo nessa idade, com 15 anos, 16, que é uma coisa que muita gente está tendo contato agora, eu até falo, caraca, eu tive contato naquela época, sabe? Então, assim, nossa, eu conheci Catiúcia Ribeiro naquela época, Maria Chantal, outras pessoas naquela época. Mas você relata também com uma coisa, o contraditório ou não, o momento que você se inicia nesse ativismo, você começa a receber também mais, digamos, rejeição, mais discriminação por você estar atuando. É isso? Exatamente, porque os alunos da minha escola, eles começaram a não saber lidar com isso, com uma Leilane que questionava, que estava começando a ter orgulho da sua ancestralidade, sabe? Eles não lidavam muito bem. E aí, nossos alunos começaram a praticar muito racismo comigo, ficavam me chamando de escrava, assim, sabe? Tipo, tentavam sempre trazer situações para tentar me remeter à escravidão. E aí, no começo eu falava e todo mundo ficava, Leilane, você é louca, ninguém falou isso, direcionado a isso. Mas aí, com o tempo, começou a se repetir tanto que uns amigos meus começaram a ver, cara, Leilane, eu vi. Inclusive, fulano de você falou de você pra mim, fazendo piadas. E aí, os meus amigos começaram a me defender também. Mas, inclusive, assim, quando eu começava a reclamar com os professores, assim, era bem difícil, porque eu vi que no começo eles não sabiam lidar muito, não, sabe? Mas depois, com o tempo, apareceram alguns que começaram a saber lidar, que interviam, sabe? Por isso que eu acredito que seja muito importante a gente, para além da implementação dessa lei, né? Mas, porque tem escola que é assim, né? Bota essa lei só para dizer que tá aplicando, né? Mas eu acredito que tem que ser uma coisa do ano inteiro, né? De saber lidar com uma criança que é ativista, enfim, uma criança que tá ali, né? Tendo orgulho de si, né? E não só essa criança também, né? Mas, enfim, qualquer criança que venha sofrer racismo, a escola saber lidar. Eu acredito que isso é muito importante. Seja de coração que as escolas estejam fazendo e que seja tem uma forma de monitorar isso, porque, assim, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. E eu acredito, assim, que o movimento social fora foi muito importante para poder estar me mantendo na escola, sabe? Continuar também nesse processo de me conhecer para me tornar quem eu sou hoje, sabe? Porque, assim, se dependesse do sistema escolar em si, acredito que, assim, talvez não teria cooperado, não. Agora é interessante que as reações que você relata em relação à sua entrada, né, na militância e tudo mais, lembram muito o que está acontecendo no momento, ou seja, no momento que a discussão de raça ganha peso, enfim, ganha uma presença que ela nunca tinha tido antes, isso provoca reações tanto à direita quanto à esquerda do espectro político, essa história do identitarismo. Né? Como é que você vê isso? Cara,
as pessoas elas não estão preparadas para isso, sabe? Elas não querem ver a gente abordando essas questões, tendo orgulho da gente, né? Mas eu acho que não só orgulho da gente, acho que a gente chegou aquele momento de cobrar, sabe? Não que antes não houvesse essa cobrança, mas eu acredito que depois, assim, principalmente da pandemia, que tava todo mundo em casa, aí surgiu o Black Lives Matter, eu acho que depois de tudo isso, todo mundo começou a ver a cobrança que está sendo feita, sabe? Das organizações também, tá mexendo com o bolso das pessoas também, sabe? Não é mais assim, eu tô no meu cargo e aí estão lutando só pela ação afirmativa nas universidades, mas a gente está indo mais longe, né? A gente está cobrando das organizações, das empresas, as empresas que estão sendo racistas estão sendo cobradas na rede social. Tipo, existe esse tribunal que massacra, né, que é a rede social, mas ao mesmo tempo elas estão sendo cobradas, estão sendo manchadas, né? Então, assim, eu acredito que é por isso que está todo mundo, assim, se sentindo muito atingido em todos esses debates, sabe? Porque a gente está indo longe. A gente, lá em 2015, tudo que acontecia, nossa, agora está muito mais avançado ainda, sabe? E eu acredito que aqueles que vieram antes de nós devem estar com muito orgulho, sabe? De tudo que eles fizeram para que hoje em dia as coisas estejam avançando. Mas que ainda tem muita coisa a melhorar, né? Interessante que, então, foi a partir desse seu engajamento na luta antirracista que você também começou a se assumir como lésbica e lutar por essa causa. Como é que tem sido isso para você? Exatamente. Eu, a partir de toda essa minha luta, que foi um momento assim que eu me deparei e eu falei, cara, acho que eu sou lésbica também. E aí eu comecei a ver que existia uma falta de representatividade dos nossos corpos, né? E aí eu decidi criar a minha página para eu poder me conectar com outras pessoas que são como eu, e poder também trazer representatividade, porque eu vi uma representatividade no movimento negro, enfim, das redes sociais, né? Esse cyberativismo, que era o que mais eu tinha contato, que foi o que fez com que eu criasse o meu cabelo, né? Por isso que eu acredito muito nesse cyberativismo. E aí eu comecei a ver que ele, num todo, assim, não se adequava à minha realidade, né? E aí eu criei a minha página para isso, para poder me conectar com essas pessoas, para a gente poder dizer sobre as nossas narrativas. E aí, cara, tem sido muito bom para mim, sério. Eu acredito que, cara, esse trabalho tem me feito me conectar com uma outra parte da militância que antes eu não tinha, sabe? Eu, essa menina de São Gonçalo, e hoje eu tenho contato com pessoas que são do Rio, tenho contato com outras pessoas que estão aí há anos lutando por corpos como o meu, sabe? E eu demorei 4 anos dessa criação da minha página, que eu crio conteúdo, demorei 4 anos para ter acesso, mas eu tive, hoje eu tenho, e hoje eu tô aí nessa luta, né? Então acredito que, por isso que é importante o cyberativismo, por isso que eu acredito muito. Ou seja, podemos considerar que você tem sido, até o momento, vitoriosa, né? E com certeza a sua luta não para por aqui, não é? Você vai continuar nessas duas áreas fundamentalmente, não é? Tanto da questão racial quanto a questão de identidade sexual. E nós desejamos todo o sucesso para você. Você é uma jovem que é um exemplo para as jovens negras e para a juventude negra de uma maneira geral, não é? Parabéns pelo que você tem feito e muito sucesso, continuando esse sucesso daqui para diante. Muito obrigada. Eu acredito nisso, sabe? Veio diante de mim e eu só agradeço os meus ancestrais, sabe? Por ter me feito chegar até aqui. Parabéns.